Seja muito bem-vindo ao Próximo Nível Podcast. E hoje o podcast é muito especial. Nós vamos falar sobre o Dia Mundial da Criatividade. E não só o Dia Mundial da Criatividade, a gente vai falar do movimento, do World Creativity Day. E para isso eu não consigo de forma alguma descrever a felicidade que eu tô de receber as duas líderes aqui. Elas vão se apresentar, vão contar um pouquinho do papel de cada uma delas. Seja muito bem-vinda, Jordana Castilho e Cris Takahashi. Isso aí. Eu consegui gravar. Boa, parabéns. E aí, antes de começar, eu quero, ou já começando, né? Eu quero conhecer vocês. Quem é Jordana, né? Eu chamo de Jor, mas quem é Jordana? Porque já Porque se longa falar data, Jordana, né? eu vou achar que tá bravo. Tá comigo, brava, né? exato. Quem é a Jordana? Quem é a Cris? Vamos lá, Vai lá, Vitor. Jor. Primeiro, obrigada pelo convite. É uma satisfação mesmo estar aqui. Assim, a sua felicidade, eu tenho certeza que é a minha e da Cris também. Tô Feliz animado. mesmo de compartilhar um pouquinho sobre esse evento. O meu papel no World Creativity Day é de liderança local. Tá. Então, quando a gente na verdade, eu fui convidada para ser uma liderança. Depois que eu sou convidada, na verdade, eu participo de um processo seletivo. E aí, depois você é aprovada nessa primeira etapa. Aí, tendo a aprovação, você vai atrás de um mantenedor. Só depois que a cidade realmente está liberada para receber o evento. Então, o meu papel nessa primeira etapa foi de ser líder. E aí, sabendo do tamanho que o evento iria tomar, das proporções, e o que eu queria mesmo fazer, eu falei, sozinha não dá para ir. Então, eu convidei uma comissão, e aqui a Cris é uma das co-líderes. Eu fui muito feliz nessa escolha da comissão, das pessoas que eu convidei para estar comigo. Você mandou muito bem, você mandou muito bem. E todo mundo abraçou muito. Então, hoje eu convidei a Cris para estar aqui comigo, falando um pouquinho sobre o papel dela de co-líder, como que é a atuação dela. Legal. E delas. Então, quem é a Cris Takahashi? Obrigada, Jor. Obrigada, Vitor, pelo convite. Acho que é a minha estreia, tá, gente, no podcast. Mas vamos lá. Eu e a Jor, a gente tem aí a gente já se conhece há um bom tempo. Quando ela começou com esse projeto, eu até falei, estou em transição de carreira, ainda falei, Jor, acho que eu estou precisando aumentar meu networking, aterrissar mais em Rio Preto. Se tiver alguma atividade que eu possa te ajudar, você pode contar comigo. Isso algum tempo atrás. Aí, quando realmente ela foi nomeada, né, líder local de Rio Preto, ela, já estou contando com você. Você achou que ia ser leve, né? Você achou que era uma função tranquila, né? Exato. Entendi. E eu falei, vamos lá, né? Eu falei, mas não sei o que eu posso te ajudar, mas tô aí, mão na massa. E ela trouxe todo o conceito, toda a proposta do evento. Achei, assim, incrível. Tô aprendendo muito. E o meu papel, nesse momento, é de apoiar na gestão, na organização. Porque são muitos inspiradores, são voluntários, são locais, né? Então, a gente tem muitas tarefas que a gente precisa executar até a data do evento. Então, eu tô apoiando mais nesse back-office, mais nessa organização, com o próprio sistema, que é uma plataforma, né, que a gente precisa alimentar. Então, todo esse papel de organização, de gestão, de um projeto, de um grande projeto, que é o Dia Mundial da Criatividade aqui de Rio Preto, eu estou apoiando a Jor e o time todo nesse Legal, contexto. Cris. E como que vocês conseguiram, assim, reunir tanta gente para participar, para colaborar junto com vocês na construção do evento? Foi fácil, assim? Falar, levantar a mão, né? Porque você começou o movimento, mas aí acho que tem o próximo, né? E aí, como que foi isso? E não tem manual, né? Não vem com nada pronto. Eu ia assim, falar, não tem um by the book, não, assim, né? De falar, não, cara, a segue gente- isso daqui que é a forma de fazer. Mas olha o que eu tô falando aqui, hein, gente. Escuta o que eu tô dizendo. Eu acho que depois desse evento de Rio Preto, talvez tenha um manual aí de boas práticas. com Porque certeza. vocês estão bem fazendo. possível, Vocês estão bem fazendo possível. a diferença no evento. Talvez ela seja na construção do próximo, pro ano que vem, né? Sim. Para quem, se vocês forem continuar isso, acho que vocês já têm muito Sim. aprendizado. Bastante. Mas, acima de tudo, eu acho que a prática da criatividade é essa coleta de repertórios também. E o evento só não acontece, né, antes, né? A Sim. construção, acho que a cocriação dele, pegando toda essa inteligência coletiva de vocês e trazendo os aprendizados pro
evento como um todo. Brasil, Com a nível certeza. Brasil, vai ser incrível, A hein? minha listinha de lições aprendidas, Já tá grande. ela já tá sendo alimentada diariamente com algumas dores de barriga que a gente passa aí, né? Com, Sim, e com você é os problemas. especialista em processos, Processos, projetos, né? isso. Então, tá dentro Ó, lição aprendida aqui, né? Mais ou menos isso. Quando a Cris falou que não sabia, ela falou assim, Gê, mas eu vou ajudar no que? Eu falei, fica tranquila. Fica tranquila que vai ter um espaço grande aí pra você. Ela falou, não sei como. Eu falei, vem, que eu tô precisando aqui de você. E foi fundamental, assim, Sim. na verdade, de toda a comissão, mas a Cris, por essa expertise, e eu tenho certeza que depois ela vai conseguir entregar pela maneira como ela é mesmo, nada que tenha sido solicitado. Inclusive, um relatório, um manual do que precisa ser melhorado, porque é Isso é muito... incrível. Dá para fazer, Dá pra fazer, muito mais, para fazer Dá. melhor ainda, Dá. mas ok, é o primeiro e a gente vai aprendendo. É o primeiro nosso, né? Exato. Mas depois acho que até a questão do compartilhar com as outras lideranças, com quem vir depois da gente também, acho que vai ser um belo do insight aí, o trabalho que a Com Cris vai certeza. conseguir fazer. Isso de estar no próximo nível, né? De olhar e falar, não, dá Sim. pra ser diferente, dá pra fazer melhor. Isso aqui a gente sofreu um pouquinho esse ano, mas, poxa, pro próximo, dá pra fazer mais Não simples. não tenho dúvida. Não tenho Então a dúvida. gente vai lá só capturando. Legal. Eu sou entusiasta da criatividade, eu amo o tema, venho estudando criatividade há uns 10 anos minimamente, né? Se for colocar empreender com criatividade, vai fazer 7 anos que eu tenho uma empresa voltada para esse nível, né? De trabalhar o criativo. Então eu conheço vocês, né? O movimento bem, o WCD bem. Legal. Mas pro leigo que não conhece, que não sabe o que é o movimento, o que é o World Creativity Day? Ah, legal. World Creativity Day, a gente usa esse termo em inglês porque ele é um evento mundial. Mas eu gosto muito de trazer para a realidade nossa mesmo, e até pela questão da palavra em si, então a gente acaba transferindo para o Dia Mundial da Criatividade, que seria a tradução ao pé da letra. Mas ele é o maior festival colaborativo do mundo. Ele é um evento do mundo, colaborativo. Caramba, Colaborativo. demais. Ele é um evento chancelado pela ONU. Em 2014, o idealizador desse projeto, Lucas Foster, que é um ativista, empreendedor social, ele fez o primeiro movimento em São Paulo. Alguns anos depois, acho que foi 2017, ele apresentou para a ONU e a ONU validou, trazendo o dia 21 de abril como Dia Mundial da Criatividade e Inovação. E aí falou, ó, então tá, agora a gente tem o dia, só que para você realizar esse evento, então você precisa criar uma organização. Então, desde 2018, existe o WCO, World Creativity Organization, que é a responsável pelo evento Dia Mundial da Criatividade. Então, este ano, se a gente for fazer uma regressiva, ele já acontece há 10 anos, né? Desde o primeiro até hoje já são 10 anos. Em São José do Rio Preto vai ser o segundo ano. Então, ano passado, a Paty Cury, que é uma muito querida, ela está, inclusive, participando como voluntária em Joinville, ela mudou para cá, mas ela trouxe esse evento para Rio Preto, ela me convidou como inspiradora, ela me convidou, inclusive foi ela que me estimulou a assumir a liderança esse Começou ano. assim, Começou então, assim. a tua relação. A minha relação, exato. Conheci através da Paty, que me convidou para falar de transição de carreira, então muito próximo ao movimento da Cris agora, mas o meu foi um pouco mais de 1 ano e meio atrás, mais ou menos, 2 anos. Então, aí, em Rio Preto é o segundo ano, e ele acontece simultaneamente, falando de Brasil ainda, acontece simultaneamente em 55 cidades. Em São Paulo, para descentralizar, são 11 subprefeituras que assumiram o projeto. E aí o tema são inteligências plurais, né? Que aí a gente pode falar inteligência artificial, mas quais as outras que tem? Sinestésica, intrapessoal, corporal. Aquele enfim. mapinha das 9 Aquele inteligências. mapinha se das eu não me 9 engano. inteligências, exatamente. Tá. E aí, dentro dessas 9 inteligências, a gente consegue também abordar outros temas. Que engloba tudo que a gente precisa comentar hoje. Empreendedorismo, sustentabilidade, tecnologia, emoções, diversidade, arte, cultura, inovação, enfim. Então, a grade permite... Na verdade, assim, a gente consegue permitir que a grade seja criada com todos esses elementos. E em Rio Preto, aí voltando de novo para o universo em Rio Preto, a gente vai realizar ele durante 3 dias. O dia 19, que vai ser a abertura. O dia 20, que tem basicamente, acho que 80% mais ou menos da programação, conteúdo, né, Cris? Do exatamente. conteúdo. Legal. E o dia 21,
que finaliza. Hoje a gente tem mais de 115 inspiradores, então são pessoas que ou a gente convidou para participar do evento, contando sua história, seu projeto, uma vivência, um negócio, alguma coisa que a gente sabe que tem para compartilhar, que vai ajudar a transformar o mundo, ou pessoas que a gente não conhece. Isso foi sensacional, que dada a divulgação falaram, eu quero participar porque eu também tenho uma história para contar. Então a gente conseguiu, de inspiradores de uma forma orgânica, mais de 115 inspiradores que vão estar distribuindo todas essas atividades em 8 espaços aqui em São José do Rio Preto. Não pode chamar só de palestrantes, porque são vivências, né? São práticas, são oficinas, né? Isso, então por isso que o palestrante, professor, que seria alguma coisa, um termo mais comum, a gente chama de inspirador. Legal. Porque seja uma oficina, seja uma dinâmica, seja uma vivência, contar sobre um projeto, sobre uma experiência, sobre um negócio, ele vai estar inspirando. Até música. Então, a gente tem, acho que 2 ou 3 shows que vão acontecer. Então, a gente entende que são pessoas que estão inspirando. Então, são os inspiradores. O palestrante, na teoria, é o inspirador. Entendi. E qual é a expectativa que vocês estão tendo aí para Rio Preto? Então, são quantos locais? 8. 8 locais? 8 anfitriões. 8 anfitriões. Vai acontecer no Rio Preto Shopping, no Parque Olinda Tarraf, no Senac, Nação Valquírias, né, Centro de Qualificação Profissional Emprego, que é o espaço cedido pela Secretaria do Trabalho, na Casa de Cultura de Dourado Vale, Parque Tecnológico e o espaço da PET também, que eles cederam para a gente fazer com que as atividades ocorressem lá. Legal, legal. Expectativa o quê? 3, 4 mil pessoas? Vocês estão pensando rodando um evento? Adoraria! Vamos lá! Legal, legal. A gente estava conversando nos bastidores aqui, tá, gente? Antes de começar, porque fazer evento é bem desafiador no quesito, assim, na última semana o negócio vai embora, assim, e de repente fala, cara, não tem mais vaga para receber as pessoas, né? De tipo... eu tô dizendo isso, gente, depois elas vão explicar como fazer para se cadastrar, como acessar o site e tudo mais. E se você tem vontade de participar de alguma atividade, faz isso agora. Porque os espaços são salas, né? Alguns são salas pequenas, são espaços menores, onde corre uma grande chance de você, na hora que você for se inscrever, não caber mais, entendeu? Não tem mais vaga para você nessa atividade. Então, como que a gente faz para se inscrever? Acho legal a gente já pegar esse gancho aí. Como que é a forma mais fácil? Por isso que é super importante, né? Exatamente pela capacidade. O evento é gratuito, totalmente gratuito. Então, as pessoas podem se inscrever em quantas atividades elas quiserem. Só que a gente tem uma limitação de espaço, de salas. Então, é importante a gente ter esse controle para que fique confortável e seja uma experiência super boa para todos, né? Então, para a inscrição, é importante que eles acessem o site. World Creativity Day é em inglês, mas se a pessoa colocar ali no Google já aparece, Dia Mundial da Criatividade, ele também já puxa, né, esse link. E você escolhe o país, né, Brasil, depois a cidade, São José do Rio Preto, e acessar a programação. Ali está aberto, a programação você vai conseguir acessar pelo dia e horário, na sequência que ela vai estar acontecendo. Então, as primeiras que aparecem são as atividades do dia 19, seguindo do dia 20, depois do dia 21. Então, tem lá para todo tipo de gosto, de necessidade, de interesse. Legal. Inspiradores muito bacanas lá, e aí a pessoa vai escolhendo, vai se inscrevendo. A primeira vez só que ele se inscreve, pede alguns dados, né, para manter no cadastro do participante. Depois é só colocar o e-mail e ir se inscrevendo. E é tipo um carrinho de compra, assim? Vai aparecendo uma embaixo da outra, eu vou selecionando os horários? Como que funciona? Na verdade, ele vai estar num painel nas atividades na sequência, você vai clicando, vai se inscrevendo. Hoje, infelizmente, ele não tem uma trava de falar, opa, nesse horário você já está nessa atividade. Entendi. Porque a gente vai ter atividades que vão estar acontecendo simultaneamente em vários locais. Então, hoje ele ainda não tem essa travinha. Mas a pessoa... já me inscrevi às 9 horas para assistir essa palestra. A próxima teria que ser perto das 10, né? Senão eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. E o local também, E o local também, né? exatamente. Pô, eu quero assistir essa palestra no Parque Tecnológico, mas depois eu tenho que ir pro Rio Preto Shopping, exatamente. Né? E também eu acho isso muito legal. Essa parte de fazer um tour pro Rio Preto. Sim. Eu tenho certeza que quem tá assistindo a gente vai utilizar isso da melhor forma, que talvez não conheceu algum dos locais.
Olha uma Tem oportunidade. vários aí que dá para conhecer. Uma oportunidade de conhecer o Nação Valquírias, por exemplo. Nação sabe? Valquírias é um projeto. tour guiado, inclusive, vai ser tipo uma visita técnica, então elas vão Visita apresentar o Instituto como um todo e depois finaliza Tem com um uma show. apresentação da Amanda. Tem show, Que tem legal. apresentação, visita o bazar, visita todo o Instituto como um todo e termina com a apresentação da Amanda, Entendi. falando sobre criatividade no empreendedorismo, então ela Terceiro conta setor, né? isso. Exatamente. Então, o Instituto Valquírias é um que talvez as pessoas ainda não conheçam. Parque Tecnológico, E muita a gente... PET, mesmo não Parque conheço. Olinda Tarraf. Olha isso, e tem muita gente que manda pra mim, assim, por eu ajudar a Sim. participar do instituto. Muitas vezes as pessoas falam, cara, mas como que eu agendo um horário pra ir conhecer o projeto, Tá aí uma né? oportunidade. Tá a oportunidade e de viver a experiência, né? Exatamente. Porque as meninas lá fazendo o show, a Amanda participando, mostrando como o projeto nasceu, acho que é o melhor dia, assim, né? Pra conhecer, eu acho que... E falando sobre isso, acho que, pô, é interessante se rodar Rio Preto. Conhecer, né? Movimentar, ter essa construção, né? Não fica num lugar só, né? Se você tivesse se cadastrando, vou ficar aqui nesse local, vou ficar o dia inteiro participando das palestras. Não, pô, se arrisca um pouco, né? E Na caminha verdade, um pouco. a gente... Foi até um ponto que a gente falou assim, o que vai fazer mais sentido? Uhum. A gente limitar a quantidade de atividades para concentrar em um espaço só. Mas, pô, se a gente quer esparramar criatividade, mostrar que é Rio acessível Preto. para todos, que a criatividade é a matéria-prima para a solução de problemas, para o desenvolvimento, a gente tem que esparramar. Então, quanto mais locais a gente conseguir, melhor. E que estejam alinhados com essa questão da criatividade como DNA do espaço, da empresa, ou do que a gente vai proporcionar ali. Então, aí, ok, então vamos abranger todo mundo que topar essa empreitada. Depois, mas vamos tentar fazer alguma coisa que dentro daquele espaço tenham atividades mais ou menos similares, que tenham o mesmo tom, porque não faz sentido eu, de repente, fazer Talvez eu queira ouvir sobre inteligência artificial, mas eu não esteja tão interessada em fazer uma oficina de marcenaria inclusiva. Uhum. Eu não tenho filho, Sim. eu não estou nessa pegada. Então, como que a gente construiu? Nós pensamos em trilhas. Então, para nós, organização, está extremamente claro. Legal. Para o Isso é público, importante. para o público não vai estar. Então, se eu vou no Parque Tecnológico... Você vai ter uma trilha mais relacionada à tecnologia e inovação, assim como na APET. Legal. Se você vai no Instituto das Valquírias, o foco lá vai ser empreendedorismo social. Se você vai para o centro de qualificação, que hoje é que no mesmo espaço recebe a Secretaria do Trabalho também, você vai ter atividades mais relacionadas a uma qualificação. Então, comportamento, educação e diversidade, temas que, peraí, vamos trabalhar esse tema como uma realidade, seja mulheres, seja o autismo, seja no combate à violência. Então, assim, tá uma grade lindíssima. Depois, se eu vou para o Rio Preto Shopping, eu tenho mais relacionado a marketing, comunicação, liderança, influenciadores, empreendedorismo. Senac tem empreendedorismo, tem um pouquinho de comunicação, porque aí as trilhas, em algum momento ficaram maior do que o espaço comporta, e a gente colocou para outro espaço. Educação, tem oficinas, muito de autoconhecimento no Senac. Então, nós elaboramos internamente meio que trabalhar, uma ideia de trabalhar em trilhas. Legal. E aí eu sei que deu certo, porque a minha prima foi fazer a inscrição dela. E ela falou, nossa, eu quero ir em tantos, tal. Ela falou assim, bom, mas o que cabe na minha agenda é isso. Qual que é o olhar dela hoje? Maternidade, filhos, educação, renda. Ela pegou todas na Secretaria do Trabalho, que é onde tá. Eu falei assim, tá dando certo, sem saber. Tá dando certo. Então, assim, a gente tem que trabalhar com a ferramenta que tem em mão. Isso é ser criativo, não é? Sim, com certeza. Na hora que a gente monta, não tem como colocar as trilhas, que vai ser uma melhoria que provavelmente a gente vai sugerir para o próximo ano. Mas hoje não tem, então fica um direcionamento nosso e quem estiver lá fora vai ficar com vontade de fazer 2, 3 espaços, faz um de manhã, depois vai para o outro à tarde, ou começa de manhã em um, vai para o outro, assiste 3 aqui e aí faz o rolê que você falou. Então, intuitivamente, a gente tentou trabalhar dessa forma. Legal. Estudando, assim, o tema, né, criatividade, como ser mais criativo no dia a dia, uma das coisas que a gente percebe é que você precisa desse tempo para aprender coisas que estão fora do teu contexto. Sim. Porque, por exemplo, eu tenho uma
tendência muito grande em ficar em criatividade, inovação e empreendedorismo. E aí isso fica meio que essa caixinha. Só que a gente fala um pouco sobre liberdade, né? Quando a gente está falando de criatividade. E aí eu começo a ficar nesse espaço que ele está delimitado. Eu sou isso ou eu sou aquilo. E muitas vezes eu preciso aprender meditação dentro desse contexto. Eu preciso entender sobre terceiro setor dentro desse contexto, para entender que eu sou um organismo que precisa estar em vários lugares. Eu não estou desconectado. Eu não sou o Vitor empreendedor que está buscando conhecimento só para usar em torno disso. Sou o Vitor ser humano que, se eu entender melhor sobre terceiro setor, eu posso me tornar uma pessoa melhor também, né? Sim. Então, eu faço a provocação assim, vai na parte da manhã em um, vai na parte da tarde em outro, né? Dá para aproveitar bem, assim, né? E o que você falou, testa, conhece, aproveita para conhecer novos lugares, pessoas, coisa que fala assim... Aproveita que é gratuito, nunca fiz uma aula de yoga, poxa, vou lá experimentar do que, né? Vai ter a oportunidade disso. E acho que tudo o que você falou, para mim, assim, cai como uma luva, porque eventos, marketing, esse mundo que a Jordana já vive e super manda bem, não era nada da minha realidade, né? E acho que quando eu saí do emprego, uma das coisas que eu falei foi assim, eu preciso experimentar coisas novas, diferentes, até para despertar essa criatividade. Por mais que eu sou de melhoria, a gente sempre trabalha com foco na solução. Para mim, criatividade é isso, é você buscar uma forma diferente de fazer o que você já faz, né? Às vezes a palavra criatividade já bloqueia muita gente. Eu não sou criativo, né? Porque só pensa em pessoas que criaram coisas super importantes ou relevantes para o mundo. Mas todo mundo é criativo no dia a dia, todo mundo tem um problema, todo mundo tem uma dor de barriga no dia a dia, e você encontra uma forma de resolver, de sair daquilo. Então, isso para mim é criatividade. Então, né, trabalhando assim, e mesmo assim você fala, poxa, eu fiquei 17 anos no mundo, querendo ou não, moldou muito da minha forma de pensar, mas agora que eu saí, deixa eu experimentar coisas diferentes. Legal, não, isso é muito importante. Eu acredito que a criatividade, ela tem muito do poder feminino. E não é masculino e feminino como sexo, mas sim como propósito de mundo. Criatividade, ela tá ligada ao poder de criar. A única pessoa que consegue criar uma outra pessoa, de certa forma, são as mulheres. Então, ela conecta muito, assim, com essa visão feminina, a criatividade. Então, ela é uma energia que ela tem que ser livre. Eu costumo dizer, a criatividade é ar. Se a gente olhar para os 4 elementos, ela é fogo também, na hora que você precisa ir para frente, mas ela é muito ar, por quê? Tem que tomar cuidado. Criatividade, você fica no aéreo, né? Você fica naquela coisa, assim, de ficar no mundo. É uma provocação que eu faço com as pessoas que têm um trabalho criativo. Assim, cara, você ter um trabalho criativo não quer dizer que você utiliza a tua criatividade da melhor forma. Você pode ter sido formado em design, em fotografia e tudo mais, isso não quer dizer que você utiliza a criatividade. Você pode estar fechadinho naquele mundo. E aí é aquilo, né? Pô, você tá navegando, tá voando, muitas vezes, mas aí você precisa voltar, tem que aterrissar e fazer o que tem que ser feito, exatamente. né? Então, o poder feminino, isso é muito forte, assim, da mulher, assim, esse poder de transformação. E aí, falando de transformação... legal ouvir É muito legal isso. Eu não tinha feito essa reflexão ainda, não. Mas assim, ó, e aí, enquanto você fala isso, eu fico pensando, olha só, nós estamos numa comissão 100% mulheres. Total, verdade. 100% mulheres, esse comitê. Eu não sei te falar agora da grade de inspiradores, acho que ela está até mais balanceada. Ela está mais equilibrada. Mas é uma reflexão interessante, porque queira ou não queira, a questão do criar vir com uma mulher, eu não tinha... Nossa, adorei. E tem uma outra coisa, só complementando, levantar, né, que é o sentir. Porque, às vezes, a gente também, quem é criativo, fica muito no mundo das ideias, no mental, sabe? Aquela coisa do mentalismo. E sente pouco. Você usa muito aqui e usa pouco aqui. Aí eu vou dar uma viajada aqui, né? Licença poética, a gente tá falando de criatividade, mas o nosso poder de conseguir criar coisas novas, de co-criar coisas novas, a gente fala muito de manifestar. Como que eu manifesto? Sentindo, não é pensando. Então a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes a gente tá aqui, ó, pensando, não, se a gente fizer isso aqui e tal. Cara, mas se não sentir, se não esquentar, e as mulheres têm muito mais essa coisa, né? Esse fogo, assim, de sentir as coisas acontecendo. Então, tem muito sentido vocês
estarem fazendo, mulheres estarem fazendo em relação a isso. E eu tenho uma provocação para os homens aí, que vocês não vão perder nada da masculinidade de vocês participando de yoga, participando de atividades que mexam um pouco com o corpo. Não fique só no mental, com as emoções. Se permita olhar para outros lugares. Sim. Talvez, eu sei que vocês vão falar de maternidade, né? Sim. Pode homem assistir, Não viu? Sobre Exato. maternidade, Não, viu, gente? E assim, que... acaba, né? Que acaba sendo meio que a nossa vivência, mas eu gosto de dar esse exemplo da marcenaria inclusiva, porque é um homem Uhum. que vai ministrar essa oficina, o Alexandre, por uma vivência, por uma necessidade. E ele fala assim: convida os pais, porque vai sempre as mães. Então, por que os pais não podem estar lá com seus filhos? Sejam eles diagnosticados com alguma doença, com alguma necessidade especial, Uhum. ou não. É para todo mundo. É Sim. inclusiva porque cabe todo mundo nesses fatos. Mas ele fala que no final, quem participa são as mães. E é um homem que está dando. Então, por que a gente não consegue? É mais difícil, né? É mais difícil. Que doido. Eu ia entrar nisso, assim, quais são os maiores desafios, assim, que vocês estão tendo? Porque ser criativo também exige desafio. Nem tudo é um mar de rosas, mas o que é legal. Quanto mais desafio, mais vocês vão aprender. Se não tivesse desafio, é aquela coisa de fazer uma viagem, né? Vocês vão, faz uma viagem, só tem coisa boa, só. Aí você não lembra de muita coisa, mas agora o que é mais legal é contar os perrengues. Eu adoro. Por falar nisso, eu adoro viajar e contar todos os rolos. Arruma, porque a gente lá. Eu gosto de viajar e contar os rolos. Os rolos é a parte mais legal É a da parte viagem. mais legal, exato. E vamos contar ele no caminho, né? Como a Jor disse no começo, não tem um manual de como fazer. Simplesmente, dia 19, 20, 21, Dia Mundial da Criatividade, fazer o evento acontecer na cidade. Jordana recebendo uma formação, né, de liderança criativa, legal. Achando que talvez lá eles fossem dar passo a passo. Agora vocês façam isso, agora vocês façam checklist, aquilo. né? Um checklist. Tava doidinha, Tá na só época pra disso. preencher. Não tem nada disso. Vamos a gente aqui buscar. Os voluntários perguntavam que a gente, apesar de tudo, e ainda tem metas. Sim. As metas que, assim, a primeira etapa, passamos com louvor, a gente pode até abrir. E aí, de novo, né? É uma organização ainda formada basicamente por voluntários. Claro, tem algumas pessoas, mas ainda eu acho que o evento cresceu mais rápido do que a estruturação interna. Então, a gente tinha algumas metas. Por exemplo, 3 espaços anfitriões. Hoje a gente está com 8. Precisávamos ter 5 voluntários. A gente tem 50, 47, Caramba, por aí. 10 vezes mais. A gente precisava ter 15 atividades e 15 inspiradores. Nós estamos com Mais de 115. Então, cresceu muito. E foi nisso que você falou assim, como? Eu não sei te falar exatamente como, Vitor. Eu dei uma entrevista na CBN, uma pessoa ouviu, e aí ela já se inscreveu, e ela já está o Paulo Cursino. Ele falou, eu achei o máximo, eu não sabia o que era aquilo lá, fui lá, entendi, adorei, abracei e tô com vocês. Mas é muito da tua energia. Eu vou contar uma coisa, você vai ver agora que eu já te sigo há um bom tempo, e quando você se inscreveu o ano passado para participar como palestrante lá, como inspiradora, você já colocou uma energia naquilo. Eu convidei o Vitor também. Sabe? Você colocou uma energia, assim, em fazer aquilo. Você fez toda uma divulgação, você fez o teu papel desde então. E eu acho que quando você assumiu o teu papel agora como líder também, você vestiu, foi lá e vestiu, né? Não vou falar da armadura, mas é o equipamento apropriado. Sim, né? É o equipamento apropriado e foi. Então, acho que isso inspira. As pessoas que estão ao seu redor, que fizeram parte da tua rede, seja de networking, de apoio e tudo mais, que você viveu em algum momento, né? Conviveu em algum momento, as pessoas estão olhando para você e estão admirando. Abraçando. Então falando, eu vou também. Se ela tá indo e tá feliz, né, Cris? Eu vou também. Vamos embora. Por que só ela vai ficar com esse barato da felicidade? Eu acho que é bem isso mesmo. E aí, quando eu decidi, é que você perguntou primeiro dos desafios. Né? Eu não sei nem te falar, porque todo dia surge alguma coisa nova. Todo dia tem uma novidade. Eu te mandei mensagem ontem, né? Ontem. No sábado, no acho sábado, que foi. né? Eu peguei e mandei mensagem pro Fabinho primeiro. Eu falei pra ele, cara, você tem um horário? Porque se não tivesse, não ia ter como. Eu viajo pra São Paulo hoje, eu falei, não ia ter como. Tinha que ser na segunda, né? Pra depois te mandar mensagem. Mas eu imagino que como eu,
Daí eu falei, cara, não tem como, eu preciso brindar com vocês o Dia Mundial da Criatividade, né? Acho que Isso é muito vai sair legal. na quarta-feira, a gente tá gravando hoje a segunda, na Exatamente. quarta-feira o episódio sai. E eu pensei, falei assim, cara, eu preciso brindar. E acho que tem um movimento, assim, de pessoas Tem. querendo participar junto com vocês Sim, também, né? Sentir essa energia também do evento, né? É. E Posso aí falar tem que meu se maior entregar, desafio? né? Fala, Cris. Fala, Cris. Abre o coração, ó. Conta, Você viu, conta. você viu, né? Posso Ela te segura, falar? Ó, senti. Posso te falar? Ó, senti que você acabou. E Tô depois tem uma brincando, pergunta pra você sobre isso. É um desafio, mas acho que é um baita de um aprendizado. Cara, a Jordana, ela é ligada no 220, então Sim. ela tem ideias Ah, a todo é? Será que ela momento. dorme, Cris? Não Será? sei. Tá Ela dormindo tem bem? ideia a todo momento, ela inventa coisa. Vamos fazer isso que dá certo. Aí você aí fala, tá bom, ela quer fazer isso, mas pera lá. Pra Como? isso acontecer, volta aqui um pouquinho. Você foi ver isso? A gente tem isso, a gente tem aquilo. Tá vendo? Por Precisa quê? de alguém Por pra quê ir. que eu Aham. falei assim, ela tem que estar comigo? Sim. Mas Sim. tá sendo super gostoso. Mas eu falo assim, pra mim hoje é administrar toda essa loucura de tipo, agora eu tô na rádio, agora não sei o quê. Vamos soltar isso, tá pronto aquilo. Cadê a Você programação? vai participar do primeiro podcast. Sábado à noite. Ó, segunda-feira tá horário, você vai estar comigo. Aonde? Calma. Aí na quinta-feira, acho que foi quinta, gente. Ai, tô sentindo que a gente precisa fazer um encontro de todo mundo, porque a energia tá muito boa, o negócio da energia. Aham. Jordana, assim, nós temos tanta coisa para. Não, mas vai ser fácil, assim, eu vou ver, eu pensar num lugar, vou ver se dá certo o horário, a gente vai segunda ou isso tipo na quinta. Mas com quem? Com todos os voluntários, os inspiradores, os Um evento. anfitriões, Tipo assim. Um o outro patrocinador, o apoiador. Jordana, mas dá, gente, calma que dá certo. E aí é onde eu queria falar. Então, a Cris, você entendeu o ponto? Como Entendi é bom? total, É Cris. isso, é evento. isso. Te admiro, Cris. É muito. Aí que você estava falando do negócio do sentir. Eu sou uma pessoa que hoje eu assumo a questão da intuição, o poder da minha intuição. Uhum. Eu não sou uma estudiosa sobre o assunto, mas dentro desse tema, inteligências plurais, que são as 9 inteligências de Gardner, blá, 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 em breve eu li em algum lugar, então não tenho conteúdo específico sobre isso, que a intuição vai ser uma das próximas inteligências a ser validada também como a inteligência. Sim. Porque direto era perguntado assim, Jor, mas isso, inclusive, principalmente no trabalho, né? Eu falei assim, minha intuição que tá falando que vai dar certo. Jordana, a gente precisa, pensa, numa multinacional, a gente precisa de dados. Confia, mas confia. Entendi. Então, eu queria, aproveitando que você falou dessa questão do sentir, e aí com a Tati, minha sócia, que a Tati, ela já me lê inteira, ela fala assim, amiga, vamos pela sua intuição. Vamos pela... Se a gente está na dúvida, não sei o quê, nós vamos pela sua intuição. Vamos que vai dar certo, ou então vai ser o caminho mais certo. Pode ser que seja ou menos errado, assim, entendeu? Sim. O que você me diz? Coração. A intuição não tá na mente, assim. Você pode ir mais longe na mente, mas você precisa de ter essa, sabe? Precisa sentir ficar quentinho, assim, de falar, pô, é um bom lugar. Da mesma forma, quando a gente tá passando numa rua e fala, pô, tem uma coisa de errado aqui, alguma coisa pode acontecer. Tem um sentido aranha, né? Aquele estado de alerta, mas quem faz você ir ou não tá aqui perto, né? E a intuição é uma coisa muito bonita. Eu acredito muito nesse poder, né? No que ela do que a gente vai ter daqui para frente, né? E eu não vou viajar mais, eu já viajei bastante, né? Mas se a gente for falar em relação à evolução do ser humano, uma delas é essa evolução de telecinese, essa evolução de telepatia, são movimentos onde tem várias escolas iniciáticas que já trabalham o poder da mente. Então, né, de aprender a respeito disso, né? Então, e aí onde entra? Tem pessoas que já nascem com um reloginho, assim, sabe? Um termômetro que já pende mais para a intuição. Tem pessoas que já estão muito mais lógicas, né? E essas pessoas muito mais lógicas, elas têm dificuldade a lidar com desafios, né? Porque, não, eu já fiz a conta, é 1 mais 1. E a intuição não é mais 1 mais 1. É louco isso, porque a gente fala muito sobre um dos meus sócios, ele fala sobre criatividade quântica, que ele olha para como que a gente pode se conectar às infinitas possibilidades quando a gente volta a um estado criativo natural que é de uma criança.
Quando a Sim. gente não está privado De nada. das possibilidades, né? Então, pô, eu acredito que isso aqui é um carrinho, eu me transformo nesse carrinho, eu tô dentro do carrinho e tá andando, não é mais um celular. E aí, nesse momento, a gente consegue criar um monte de coisas novas, né? A gente tá aberto pro novo, né? E aí, olhando para essa forma, aí o 1 mais 1 some, Se simplesmente, perde. né? Então, acho que Legal. as combinações que podem acontecer, né? A gente fala, pô, mas isso era improvável. Mas por quê? Era improvável, né? O sobrenatural. O que ele era uma coisa que ele não estava aos olhos do natural, mas não quer dizer que é uma coisa de outro mundo, né? Só não estava nessa lente que a gente Interessante. estava enxergando, né? Então, a dica é, utilizem mais a Utilizem. sua Intuição. intuição, né? E você vai Sentir. perceber, aí tem muita gente que fala, mas como que eu sei quando é intuição ou quando eu tô tendencioso a tomar uma decisão específica nisso? Cara, sentir. Você vai sentir, né? Você sente. Não, isso Sim. aqui é intuição. Você sabe. Se você não sabe, você vai ter que começar a meditar, você vai começar a ter algumas práticas para você começar a entender. Você fala, não, isso aqui é Entender seu intuição, isso aqui é minha mente me roubando. Né? Tipo É assim, verdade. é minha mente me enganando. Não, agora isso aqui eu tô vendo que é muito mais forte. É uma coisa que parece que já aconteceu, não é? Na intuição, assim, muitas vezes pô, já aconteceu, eu já vi aqui, ó, tá na minha frente aqui, isso já Já aconteceu, sei, já deu certo, já não tem pra onde fugir. E quando você mentaliza assim, e você sente, você mentaliza a chance de tudo acontecer e tudo conspirar a favor, eu acho que é muito maior. E você atrai mais, né, positividade, você atrai mais energia, você atrai pessoas boas, eu acho. Isso eu Isso, acredito. mas as coisas ainda estão desconectadas, né? Sim. É difícil a gente falar, por exemplo, eu no papel de futurista, começar a trazer algumas coisas sobre isso para corporativo, sabe, para empresas dentro disso, tem uma esfera. gap Poucas ainda, pessoas, né, têm essa abertura para falar sobre isso, né? O Murilo Gun é um deles, né? Hoje no ambiente corporativo ele consegue fluir mais em relação à criatividade. Ele não leva nem a apresentação pronta. Ele É verdade. Eu e vi vai isso, que fluindo é o assim, que- traz um tema e ele entra no sentir, entra no poder da respiração, da meditação, tal. Então, mas quantos como ele tem essa liberdade, né, de criar todo esse movimento, né? Louco, né? Doido. Meninas, e me contem, me deem alguns exemplos. Vocês não vão ser, né, partidárias assim, mas me contem assim, algumas coisas que vão acontecer. Ó, tal dia vai ter tal coisa, tal. Só pra galera ter uma pitadinha. Vocês falaram meio no geral. Sim. Eu vou deixar para a Cris falar isso, mas antes, e aproveitando o gancho, Larissa, ó, eu lembrando aqui que eu queria falar. Tem certificado. Caramba. Pra Todo mundo que estudante aí participa. Exato. Então, todo mundo que participa, e é o certificado emitido pela Organização Mundial da Criatividade. Legal. Então, Dá pra colocar no LinkedIn? dá para aqueles colocar no certificados? LinkedIn, como um trabalho, depois você pode colocar no seu currículo como um trabalho voluntário, seja se você foi um voluntário, um inspirador, independente, vai ter lá, ele vem com o tempo que você dedicou ao projeto, então tem pessoas que vão dedicar, assim, muitas horas, tipo, eu, a Cris, Sim. Que nem tá contabilizando. que a gente não consegue nem mais contabilizar. Mas 30 minutos, 1 hora, 10 horas, todo mundo recebe um certificado. Isso é bem bacana, desde que esteja inscrito. Entendi. E vocês chegaram aí nas faculdades, fizeram um trabalho mais voltado para universidades ou não? Tem um time de voluntários que, desde a semana passada, tá fazendo esse trabalho de divulgação mais próximo, indo em universidades, escolas, Legal. um público mais nichado, assim, de acordo com os temas que tem pra gente divulgar. Porque é muito importante essa parte da criatividade dentro das universidades, porque talvez... Eu lembro quando eu estava na faculdade, estava aprendendo coisas assim, eu sou formado em administração, então teorias gerais da administração, coisa, sei lá, da década de 70, já não fazia muito sentido, mas eu precisava aprender o beabá. E essa parte da criatividade foi explorada quando eu comecei a empreender. E aí, os estudantes não têm acesso a, por exemplo, um relatório do Fórum Econômico Mundial, onde diz que as principais habilidades até 2027, a criatividade está em segundo lugar. O primeiro é pensamento analítico, depois é o pensamento criativo. Só que se você pegar as demais habilidades que estão nesse mesmo relatório,
praticamente todos exigem você ser A mais criativo criatividade. no dia a dia, né? E aí, pô, uma baita oportunidade, nem sei nem quantas horas que eles vão ganhar de Pode ganhar, atividade. se fizer a grade, começando na sexta, terminando no domingo, ele tem ali Umas 15 horas. umas 15 horas, 15, Olha até mais. isso. 15, 18 Ó, horas. Por aí. e aí, eu até volto para sua pergunta do desafio. Uhum. Esse foi um desafio nosso. Porque a média do grupo, não só da comissão, mas dos voluntários, é tipo 30 mais, 35 Sei, mais, sei, sabe? sei. Dos da comissão, então é 40 mais fácil. Aham. Então, chegar nesses ambientes é o mais difícil. A gente tentou alguns espaços, mas esse foi um desafio que eu queria, já gostaria de ter iniciado isso antes. A gente tem um grupo relativamente pequeno, então estou indo de 2, entrega às vezes numa coordenação e aí coloca um cartaz, mas fazer panfletagem, fazer visita às salas de aula, a gente teve uma ou outra faculdade que já foram feitas, mas pela quantidade que a gente tem em Rio Preto, FATEC, ETEC, faculdade particular, escolas, né, às vezes cursinho, poderia ter sido muito mais, mas a gente não tem braço. Uhum. Então, assim, a gente consegue com os inspiradores que trabalham em escolas, em faculdades. Eles estão chegando, mas não na intensidade com que a Entendi. gente gostaria. E esse movimento, assim, eu tô lembrando da época que eu fazia o Reset aqui em Rio Preto. A gente visitava quase todas as universidades. Então, e a gente fazia palestra gratuita dentro das universidades, com um monte de coisa rolando, mas a gente tinha um papel social em buscar eles pela orelha. Né? Um Legal. papel Sim. social, assim, de falar, gente, vocês precisam se atualizar. O mercado de trabalho, aqui vocês estão... Treino é treino, jogo é jogo. Aqui vocês estão num Exatamente. treino aqui que vocês não são cobrados. Na hora que vocês forem para o mercado de trabalho, então é legal vocês já entenderem as tendências que estão acontecendo. Como que você pode se tornar um profissional melhor depois que você sair da faculdade, né? Então, a gente Já mais meio que... preparado. Exato, a gente meio que ia puxando a orelha da galera e falou, não, vocês vão pro evento sim. E aí era uma coisa legal, sabe? A galera vinha de cidades de fora, também a gente ia para algumas cidades de fora, Região. e aí vinham de ônibus, fretavam Olha isso. ônibus e tal, então isso era super legal, Será assim. que dá que tempo ainda? Olha lá. Uma semana? Os professores faziam um movimento, olha que legal, né? Eles falam, não, vocês têm que ir. Eu vou conseguir o ônibus aqui, a gente Olha leva, isso. tal, vocês têm que ir. Então, acabou ajudando bastante. E não tem nenhuma outra cidade próxima que tem o Dia Mundial da Criatividade, tem? A mais próxima é Franca. Olha isso, gente. Depois, Então, Votuporanga, Fernandópolis, Catanduva... Olímpia. Olímpia, Tudo aqui perto. tipo... Barretos é mais próximo até de Franca. Mirassol, tá do lado, mas, né... Guapiaçu, Guaraci, tudo. É legal esse movimento aí de Mas trazer essas pessoas. esse é um que a gente não conseguiu Acessar. acessar com facilidade. Tentei reuniões com algumas faculdades, fiz com algumas, mas não foi um público que abraçou como outros, sabe? Como mesmo o setor público, onde a gente foi, a maioria abraçou, a iniciativa Legal. privada. A parte da educação, alguns sim, outros não, mas aí a gente teve menos acesso ainda. Esse é um ponto que acho que de desafio que você perguntou, que na hora não me veio nenhum, mas esse foi um desafio. Ainda está sendo. A gente montou esse comitê, então tem folder, tem material, mas não vai ser no volume, na intensidade que seria A gente legal. gostaria, assim. né? Entendi. Eu tinha perguntado de alguns, né, algumas pitadas, assim, dos inspiradores. Isso, da Mas programação. não precisa nem de alguns, assim, mas... Pô, isso aqui eu nunca imaginei que poderia estar num evento de criatividade. Tem algum aqui que vocês, cada um, assim, que vocês acham que... Pô, isso aqui é bem diferente mesmo ser feito num Dia Mundial da Criatividade. Olha, acho que para mim, a Jo já comentou um pouquinho essa questão, né, do Alexandre de trazer ele mesmo procurar e falar, eu gostaria de proporcionar uma oficina, a criança, seja ela especial ou não, ela vai poder confeccionar o seu brinquedo e levar para casa, né, fazer ele mesmo. Então, eu achei super bacana, assim, algo que eu nem imaginava ter isso na grade, para mim foi uma grata surpresa. E tem também alguns temas legais de economia criativa que
vão acontecer no Senac, mas de oficinas, né, em que as pessoas vão poder aprender refazer alguma coisa, seja com retalho, seja com flores secas, mas que ela possa depois também pensar numa própria fonte de renda, utilizando aquilo que ela aprendeu, né, e se aperfeiçoar e buscar uma fonte de renda alternativa. Acho que isso também é bem bacana que o evento vai estar proporcionando. Que legal. Eu tenho uma que é a trilha do Grupo Mulheres do Brasil. É um grupo que eu sou voluntária também. E quando eu fiz o convite para elas, eu falei assim, olha, eu gostaria que vocês abordassem o tema que eu acho que pode ser para o festival, para o evento, do combate da violência contra a mulher. Uhum. E aí o Grupo Mulheres do Brasil tem o projeto Aurora, que é muito focado nisso, enfim. E aí elas me retornaram assim, Jor, a gente pode falar de combate de diversas formas. A partir do momento que a gente enobrece essa mulher, seja com trabalho, seja com aprendizado financeiro, sobre autoconhecimento, tudo a gente está fortalecendo. Elas não gostam nem de falar muito tema empoderamento hoje, mas enfim. Tudo que a gente pode fazer nesse sentido já tira essa mulher da vulnerabilidade, né? Facilita com que ela não entre nessa questão como ela sair dessa questão do combate da violência contra a mulher. Então, foi um olhar, para mim, tão bonito de ver, que assim, eu estava tão fechada. Não, vocês vão fala lá do Projeto Aurora, de quem a mulher precisa procurar. Sabe assim, eu tava no fim. Uhum. E aí elas falaram assim, não é o fim que a gente precisa. Então, dentro do Grupo do Mulheres do Brasil, vai ter uma que fala sobre a Renata, e vai falar assim, como você fazer uma composteira dentro de casa, que você pode, né? Tem a contribuição para o meio ambiente, depois você pode aproveitar isso dentro de casa. Tem uma outra que vai falar sobre prosperidade financeira, a Alana. Tem quem vai falar a Mena, que vai falar sobre longevidade. Então, assim, são vários temas que traz a criatividade no seu íntimo de uma forma ou de outra, mas que para mim mesmo, que estou à frente desse evento, não tinha conseguido casar. Então, assim, a hora que a gente olha, eu falo assim, nossa, é isso, Jordana. A criatividade está em todos os momentos, não só naquela que a gente acha que é o mais óbvio. É no estilo de vida, né? Criatividade. Foi feita uma pesquisa, o Red Bull em 2012, ele fez uma pesquisa com milhares de atletas, esportistas, entusiastas, empresários e tal, e perguntando o que era criatividade. E aí o resumo dessa pesquisa foi, cada um respondia de uma forma, só que eles estavam dizendo que criatividade era um estilo de vida. Não era simplesmente, criatividade ou é isso, ou é aquilo, tal. Tá muito mais ligado à forma com que você enxerga a tua vida no dia a dia, né? Que é essa reconstrução, né? Do que você acabou de dizer agora, né? De olhar, falar, não, pô, tá no meio, ou tá no começo, ou às vezes tá no fim, né? Mas acho que é bem interessante isso. Você comentou sobre essa parte de gerar renda. Eu comecei recentemente mais um projeto com as Valquírias, eu ajudei a Favela 3D na época. E agora, recentemente, é exatamente para isso. A gente criou uma escola de criatividade com os jovens dentro da Nação Valquírias, onde eu faço parte também de uma indústria de móveis para a área externa e a gente tem sobras de materiais da indústria. Então, sobra um cordão náutico, sobra pedaços de madeira, enfim, tem várias sobras que antes literalmente a gente pagava para descartar. Uhum. E pra gente não fazia sentido dar um fim dessa forma para isso, né? E aí a gente pensou, trouxe a Michelle do Instituto, que ela tá bastante conectada à parte de arquitetura, mas a gente vai envolver o time de moda também. E a gente pensou, cara, como a gente pode ressignificar isso? A gente criou um cronograma anual, onde vão ter vários especialistas também em criatividade, artistas e tudo mais, para ajudar essas crianças a transformar essas sobras de materiais. E aí o final disso, ou o começo, né? Porque aí vai ser o primeiro ciclo, né? Que vai acontecer. Esses jovens vão assinar os produtos que eles criarem no final do ano. Ai, que legal. E aí foi legal. Tipo designer, assim. Eles vão ser os designers. Ai, que legal. Eles vão ser os designers. E aí foi muito interessante, porque eu fiz a primeira oficina para abrir o projeto, eu fiz a primeira oficina de criatividade. Sim. E a minha visão com eles era simplesmente, eles estão entre 12 e 14 anos. A minha oficina com eles foi
não percam a criatividade de vocês. Eu mostrei o gráfico para eles, eu falei, ó, com 15 anos, né, com o gráfico de George Land lá, com aquele experimento feito na NASA, com 15 anos, a criatividade de vocês cai para 30% em média. Então, de 98%, quando vocês têm de até 4 anos, vai cair para 30%. Então, não percam esse estado criativo de vocês, o que vocês podem fazer de possibilidades. E aí, no final, que é a hora da mão na massa mesmo, né? Eles começaram a pensar em possibilidades. Eles pegaram os post-its e começaram. Gente, se eu desse para pessoas, nós, adultos... Ia sair 5 ideias ali. Teve grupos, assim, que eles estavam em 12, sei lá quantas ideias, eles saíram em 10 minutos, sabe? E foi interessante, né? Até... Impressionante, né? Não, é impressionante, impressionante. Tem talvez eu esteja errando o nome, mas se eu não me engano é Tom Keller, foi um dos criadores da IDEO. A IDEO foi quem criou o Design Thinking. E aí ele escreveu um livro, tem um TEDx lindo sobre isso, que chama Confiança Criativa. E ele fala um pouco, né, como a gente vai perdendo né, a nossa criatividade de acordo com o que vai acontecendo na nossa vida, né? A gente precisa recobrar. E no começo da oficina com esses jovens, a primeira coisa que eles precisavam ter era confiança. Então, sei lá, foram 2 horas só de oficina. Mas 1h30 quase... foi só resgatando essa confiança do ambiente, do espaço que eles poderiam fazer. A gente fez meditação junto. No começo eles não querem fazer meditação, eu não sei o que tem e tal. De repente estava todo mundo lá tranquilo, entendeu? Para depois eles começarem a criar. Aí eles fizeram um monte de post-it. Legal. Um monte. Aí a gente levou algumas sobras dos materiais. E falou, agora vocês podem pensar em coisas junto com os materiais. Teve uma das meninas que fez uma bolsa da Prada. Ela falou, essa aqui é a bolsa da Prada, porque tinha um tecido, né? Tem tecido também. Um tecido, ela fez um Vzinho assim, ó, ela falou, aqui é aquela bolsinha da Prada. Então, tinha bolsa de mão, bolsa de ombro, cinto, carteira, brinco, era muita coisa. E elas começaram a desenhar. Em 10 minutos, eles fizeram uma linha de produtos. Mas, sim, é claro que era só para começar mas ainda assim, ainda se fosse... É o que você falou, provavelmente se fôssemos nós, seria lá... 5, doída ainda. Sim, exato, e agora os próximos passos com elas é que elas vão passar por vários movimentos, várias oficinas com artistas agora. Então, um artista especializado nessa construção, com madeira, a Cora com moda. Eles vão passar por várias oficinas para aí sim elas começarem a personalizar, a criar esses produtos para fazer a linha no final do ano. A prototipar mesmo, alguma coisinha ali, exato. Que legal. E aí acho que aí é o fim, né? Quando a gente fala, transformei isso em alguma coisa, né? Uma sobra de material que é antes inexplorada, ela se torna um produto que gere fonte de renda para o Instituto e com possibilidade de se tornar uma profissão para essas crianças. Então, esse é o fim, né? Que é o começo deles, né? Da carreira deles, né? Ô, Vitor, você tá falando, eu já quero te lançar 2 projetos. Ainda bem que não é ao vivo, tô brincando, vai ficar, viu, gente? Eu não sei. Lá, eu fugindo aqui do microfone, arrumando a sandália. Não, fica tranquilo. Da mesa. Ai, Fabinho, vou te contar, viu? Não, talvez você até tenha alguma coisa, mas relacionado com crianças. Eu falo assim, gente, onde que eu vou? Porque a hora que você falou lá no evento, a escola mata a criatividade. Para mim, aquilo assim, é isso. Sim. É isso. Então, eu falei assim, vou soltar para o Vitor se lançar um programa para criança, Vitor. Agora você pensa. Sim, mas e talvez você já até tenha, assim, mas sentido. Pronto, já cria um produto. E o outro, uma vez a gente fez um projeto lá na Terreus, onde eu trabalhava, que era, pegava as lonas que sobraram de outdoor, de painel, bag que não seria mais utilizado, blá, 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 a gente mandava para a PAI capacitava os pais daquelas crianças e depois aquilo lá era transformado normalmente em ecobag. Então, você tinha capacitação, a geração de rendas e você evitava que aquele material se perdesse ou ficasse à deriva. Enfim, você tinha uma questão ambiental muito pesada. Por que a gente não pensa em um projeto assim para as Valquírias? Faz total sentido. Junta Jerusa, J. Silva,
a Amanda Valquírias, e aí, ó, ali na própria J Silva, eu não sei, talvez já tenha até uma certeza. destinação. Eu sei que a Jerusa tá lá dentro também, A Gil então... tá lá dentro, porque é muito legal. Precisava só da parte de... Era só... O investimento foi em máquinas de costura. Então, e isso é interessante, que em 2019 foi quando eu aproximei a Fibrato, que é a indústria de móveis na qual eu Sim. participo, Uhum. para dentro do Instituto, que a gente fez o evento em 2019, o Reset, e a gente já tinha destinado essas eco bags com um tecido tecnológico, que ele é bem resistente e tal, e com estampas. Então, são sacolas lindas, né? E aí a gente doou, a gente vendeu no evento, toda a venda revertida pro evento já ia Foi pro pra Instituto. Mas o que sobrou a gente pegou e entregou. E aí, não sei se você lembra, os estandes do evento, eles eram caixotes de Eu madeira lembro. de reflorestamento. E aí, então, a gente investiu um bom dinheiro, mas já pensando em qual seria o fim disso. Então, a Lívia Guimarães também ajudou a gente no projeto, a Bruna Oliani, elas são arquitetas e designers, elas criaram um caixote que ele poderia ser utilizado no minimamente para 3 coisas. A gente viu que ele foi utilizado para muitas muito outras mais. coisas depois. Que era o caixote, era o stand. Então, minimamente, ele poderia ser um balcão do stand. Se deitasse, ele virava uma mesa de trabalho. E se colocasse ele para cima, ele virava uma mesa de centro. Então a gente montou o evento com a mesma medida de caixote para todos os lugares. E aí no final a gente fez uma doação para o Instituto. Esses caixotes estão lá Legal. até hoje ainda, dentro do shopping das Valquírias. Uhum. Então viraram cabideiros e tal. Mas teve gente que comprou caixotes, a gente falou, vamos vender isso aqui e arrecadar renda desses caixotes também. Teve gente que comprou, virou casinha de cachorro. Virou, assim, Transforma em mil coisas. Um Tá monte vendo de- como o mundo Decoração. é criativo? um monte de coisa, mas aí foi onde começou. Falou, tá bom, a gente fez a ecobag, né, doamos e tal, mas aí a gente chegou lá e já tinha um espaço onde tinha algumas costureiras. Elas já começaram a tirar medidas da ecobag porque elas tinham tecido lá também. E falou, pô, deixa eu ver isso aqui, eu faço outras coisas com isso aqui também. E aí é onde eu falo muito, Jor, que eu acredito. A gente tem que parar de fazer para e fazer com. Então... eu não preciso ficar lá e tô lá e pescando, pego a vara, o peixe, vou lá Faz e dou. tudo. E em que processo você gera esse aprendizado para as pessoas, gera realmente um conhecimento e tudo mais? Então é muito melhor olhar para o início da cadeia, que é treinar os jovens, né? Sim. E aí eles vão escolher que profissão eles querem fazer, mas minimamente, se eles não virarem artistas, se eles não utilizarem isso, eles vão se transformarem, né? Vão se transformar criativamente, porque eles vão aprender, né, coisas Com novas. certeza. Que eles poderiam estar fazendo outras coisas, né? Sim. Porque de certa forma, provoca, né? No começo, quando falando com eles, eles tinham falado de... o que você mais gosta de fazer? Foi uma das perguntas que eu fiz para eles, né? Pedi para eles se Sim. apresentarem e o que eles mais gostavam de fazer. E aí é um pouco triste, assim, você escutar de alguns falar, eu gosto de ficar no TikTok. Né? Sim. Falo assim, são jovens já se limitando a isso. Eu lembro que na minha infância não existia celular, não existia nada disso. Era na terra, era natureza, era brincar, era conexão, assim, né? Era totalmente diferente, né? Então a gente tem que cuidar disso, né? Para eles utilizarem. Senão simplesmente vão utilizar para coisas que não vai gerar valor, né? Lá em casa é futebol. Futebol, mas eles vão ser o Neymar e assim, vão Tem morar... 2, né? São 2. E é futebol. Futebol, é isso. Futebol. E é difícil. Eu difícil que eu imagino. falo assim, não só por isso, mas eu vejo assim, não, nós vamos em tal lugar. Não, eu vou levar o celular. Não vai levar o celular. Então, eu sou a mãe mais chata do universo para eles. Sou a mãe. E eu gosto de ser a mãe chata. Sim. Mas é porque eu tenho que ficar. E ó, que celular eles ganharam. Eles têm 11. Foi o último a ganhar celular da sala. Todos os amiguinhos já tinham. Então, ele também já ia ficar até alienado, porque ele não estava no grupo de WhatsApp. Aí, uma mãe que tinha que falar comigo para pedir um material, para trocar um combinado. Aí, também não que dava, que já beira né? Alienação. Exatamente. Sim. Falei, não, eu também não quero ficar falando para ver coisa pequena. Enfim. Só que, naturalmente, o outro de 8 já veio junto. Que também não foi o último a ganhar celular da sala, mas já estava ali entre a minoria. Então, a gente já fica assim, deixa eu ver onde a sociedade está me colocando aqui para participar. Enfim, eles têm regras, ok. Muitas vezes, eu cedo essas regras, porque eu quero descansar, porque eu tenho coisa para fazer. Então, vai, fica mais um tempinho. E aí, eu vejo assim, não, vamos num lugar... Não quero.
não quer provar o novo. Uhum. Um lugar, uma comida, conhecer. Não, quero ficar em casa. E eu sei que eu sou uma pessoa que estimulo, não é nenhum comparativo, mas eu estimulo muito passear, brincar, sair, né? Uhum. Mas é difícil. É difícil. E assim, a gente só vai entender a importância depois. Exatamente. Tem coisas que parece que estão distantes de nós. Quando a gente começa a ver alguns gráficos, é igual ficar doente. A gente acha que quando a gente é novo, fala, pô, só acontece com o outro só. Depois a gente começa a ficar mais velho e fala, pô, a gente pode ficar doente. E aí a mesma coisa que a gente olha, gráficos de obesidade, gráficos de ansiedade, gráficos de depressão, enfim, N gráficos de coisas que começam a acontecer. Ontem eu estava na casa dos meus sogros e aí estava um dos sobrinhos nossos lá. E aí, ele contando as histórias, né? Ele falou assim, você sabia? Ele estuda numa escola aqui também, né? Numa escola de cursos. E ele falou, você sabia que pelo menos uma vez por semana o SAMU vem buscar um jovem? Aí eu falei, mas por quê? Crise de ansiedade. Olha isso. E assim, pô, eu me formei, eu não lembro de ter acontecido uma vez em 4 anos. Tipo, em 4 anos de todas as turmas, assim, nunca... tal pessoa teve uma crise de ansiedade, né? Então, isso entra nessa coisa do autocuidado, né? Exatamente. De, tipo, de olhar para os filhos, olhar para a forma como que está sendo educado, porque depois, às vezes fala assim, nossa, mas eu não sei por que ele fez isso, não sei por que ele está se sentindo assim, né? E... É forte, mas... É forte. Mas Esse vamos falar de assunto coisa não. boa, né? Vamos Mas eu falar... acho que a criatividade, isso de uma forma ou de outra, não mexe com a questão da criatividade. É quanto que a gente está estimulando Sim. a criatividade, inclusive nesses ambientes, né? De pensar coisas novas, provar coisas novas, boas, diferentes, que é o que você falou no começo. Então, assim, eu só sou interessada na maternidade. Peraí, eu não posso pelo menos ir lá na de inteligência artificial, saber o que é isso, que não é dentro do meu... Aham. Pelo menos eu vou... Quem está falando sobre isso, um termo eu aprendo. Um termo, pelo menos, eu vou aprender. Então, assim, acho que é sair realmente da... explorar. Eu gosto É muito disso. legal isso, as decisões dos pais e a forma com que os filhos olham como exemplo. Eu tenho um amigo, eu jogava basquete quando eu era mais novo. Eu tenho um amigo que se tornou, 2 amigos que se tornaram seus irmãos, se tornaram jogadores profissionais de basquete. E eram amigos e vizinhos, né? E aí um deles teve um filho, o filho dele hoje deve estar com 15 anos. E quando o filho nasceu, ele não dava bola de futebol pro filho, ele dava bola de basquete. Ele não ensinou ele a chutar, ele ensinou ele a arremessar. E aí muitas pessoas vieram falando, pô, mas você tá tirando isso do seu filho e tal. Ele falou, não, por que eu tenho que ir pro caminho comum, que o Brasil é o país do futebol? E aí, né, tipo, ele tem que dar a bola pra ele chutar, tem que dar a bola pra ele chutar. Eu ensinei ele que bola é com a mão. Todo mundo ensina que é chutar, eu tô ensinando pra ele que é com a mão. Isso eu lembro quando o menino era com 3 anos de Criança. idade. Agora ele tá lá com seus 15 anos. Um baita jogador de basquete. Um baita jogador de basquete. Sabe, menino tem grandes chances de ser profissional. Então, o exemplo arrasta, não adianta. O exemplo arrasta. Não adianta. Exatamente. Um exemplo. A Jo falou de futebol, tô Ai, que repensando a minha responsa. realidade aqui também. Que meu filho, o mais velho, pai quase foi, né, jogador. Não chega a ser o profissional, mas sei lá como que fala. Categoria de Semi-profissional. sei lá. Não adianta. Ele também, 7 anos, hoje é fanático. Já. Não, eles são. Apesar de que ele vê o pai jogando outras coisas, fazendo esporte. Pelo menos esporte é algo que ele se interessa. Então, assim, esse é o lado Isso positivo, é bom. isso é bom. Esporte importante é gostar, praticar alguma coisa. Hoje é só futebol e natação, mas eu falei, né, esporte tem que fazer. Então, e é muito do exemplo, né? Eu vejo... Arrasta, Não, tem jeito. Quem não gosta, tem não adianta. Então, assim, o Brasil é futebol. Então, assim, é uma Já tem um minoria, padrão já exato, levando. que vai. A menina quer ser modelo, eu queria ser modelo, não? Autoestima. Meninas, gostaria que vocês Vamos pensassem, voltar. vai começar pela Jor, depois vem pra Cris aqui. Se vocês pudessem deixar uma mensagem pro mundo falando sobre criatividade. A gente está entrando no Dia Mundial da Uau. Criatividade, então uma mensagem para quem está assistindo sobre criatividade e depois se vocês já quiserem continuar com um convite, né? Acho que é uma boa forma da gente encerrar esse episódio que foi bem especial. Legal. Com certeza. Uma mensagem para o mundo.
Eu entrei, vou contar uma historinha, assim, eu entrei nesse projeto muito pela essência de criatividade, para quebrar, inclusive, bloqueios meus de ser ou não ser uma pessoa criativa. E no decorrer do projeto, eu me empoderei de novo desse evento. Na verdade, eu me empoderei de novo. Sim, eu sou uma pessoa criativa. Uhum. E acho que tem muita... o ser criativo ou não ser criativo é muito discutido. E se não é, né? Acho que a Cris falou aqui no podcast mesmo. Se eu não criei o foguete da NASA, se eu não uso uma roupa coloridona, eu não sou criativa. Então, acho que tem que desmistificar isso. Então, eu entrei inicialmente nesse projeto para me validar, para me empoderar que sim, isso faz parte de uma característica que eu sempre vi como positiva, em algum momento ela foi bloqueada e que eu precisava desbloquear. Eu entrei num segundo momento para sair da bolha em que eu estava e conhecer pessoas novas. E hoje, o que eu mais posso dizer com felicidade é a quantidade de pessoas que eu conheci, de projetos, de trabalhos que acontecem aqui em São José do Rio Preto e como essa cidade é borbulhante. E eu falava assim, gente, não é possível que essa pessoa, essa empresa, esse projeto está aqui. Então, só de conhecer isso já me valeu toda essa dedicação que eu tive ao longo desses 6 meses, acho que mais ou menos, para o projeto. E fica o convite para que... E aí eu ouço muito isso. Nossa, Jor, o seu ânimo, a sua energia... Eu tenho, mas eu tenho... Porque o que você fala assim, eu sinto isso vibrando. E eu sinto porque eu falo assim, se alguém foi impactado por esse projeto e conseguir se empoderar do termo de criatividade, conhecer uma pessoa, de ter oportunidade de conhecer um lugar, um tema, eu falo, já está valendo. Já está bem pago para mim, já está... Sabe assim, já foi rico o projeto como um todo. Então, e eu falo isso porque lá atrás, quando eu palestrei, uma pessoa que trabalhava comigo, e não foi a Cris, ela já tinha saído, ela falou assim, Jor, ela mandou mensagem recentemente, ela falou assim, Jor, eu ouvi sua apresentação do World Creativity Day lá atrás, e ela ficou gravada na minha cabeça. Algumas coisas que você falou, inclusive sobre ter fé, eu comecei a transformar a minha vida. Hoje eu estou dando um novo passo, estou fazendo uma transição de carreira e eu quero te agradecer, porque você falou primeiro que eu tinha que ter Deus no coração. E eu fui atrás disso. E agora eu estou fazendo esse movimento. Aquilo me emocionou de tal forma que eu falei, eu vou dar sequência para esse projeto, não como inspiradora, mas trazendo o evento para São José do Rio Preto. Inicialmente pensei em trazer um big speaker, alguém de fora. Eu falei, não. Vai ser 100% ou nascido, ou criado, ou morador aqui de Rio Preto, porque tem muita gente boa. Então, eu aproveito para fazer o convite. Participe, se inscrevam, conheçam outros lugares, conheçam outras pessoas. Vão tímido, vão inibido, vão sem saber o que está fazendo, mas vão, porque assim a gente vai sair de lá energizado e minimamente com uma transformação. Eu já agradeço, Vitor, o espaço que você deu aqui para a gente. Imagina. De ter você como uma pessoa inspiradora, desde que eu tive o convite. Exato. Isso. Sábado, 11 da manhã, no Rio Preto 11 Shopping. da manhã, no Rio Preto Shopping. É um conteúdo riquíssimo que faz a todo momento a gente refletir sobre a nossa vida e criatividade. Sim. É isso. Então, assim... Não sei se eu dei o recado que precisava, mas com maestria, dá. né? Sentir. Com maestria. É isso. É isso. Obrigada. Eu que agradeço. Cris. Bom, acho que para mim uma mensagem que fica é das pessoas acreditarem em si, sabe? Eu acho que a gente fala muito de criatividade, mas assim, independente de usar ou não o termo criativo, mas assim, das pessoas acreditarem em si mesmo, irem atrás do que eles têm de sonho, de objetivo. Eu acho que é um pouco disso que fica de mensagem para mim, até por toda essa vivência que eu tenho tido dentro do projeto, e despertar para o novo. Eu acho que assim, se experimentar para o novo, né? Então, tenho algumas amigas também que eu venho, vamos, gente, vamos participar. Mas eu vou sozinha. Mas vai ser não sei aonde. Falei, gente, vamos lá. Não deixem que as barreiras, as dificuldades, né? Sejam criativas para solucionar isso. Eu até brinco, seja criativo, mas você não tem como ir
um amigo, chama uma vizinha, leva o filho, vai ter oficinas para crianças, vai ter uma tarde inteira no parque, né, aberto, nem que seja só para respirar puro. Vamos pensar, vamos fazer uma coisa diferente. Eu acho que é um pouco esse convite, né? Vamos passar aí um momento, algumas horas, uma tarde, que seja um dia inteiro, fazendo alguma coisa diferente que não é do seu dia a dia, que não está na sua rotina, que eu acho que a gente vai sair de lá com bons insights, muito mais leve, com várias ideias também. Então, acho que esse é o convite, essa mensagem que para mim fica de todo esse evento e o convite para todo mundo estar participando. Legal. E como que é, Vitor? Para o novo nascer. O velho tem que morrer. Inspirador. Ó, Vitor. E só complementando, assim, trazendo um pouco dessa visão, eu acredito que a gente pode desistir de pessoas, desistir de lugares, desistir de profissões. Sempre há tempo para você ter novos recomeços. Sim. Mas não desista de você. Acho que de você é a única pessoa, assim. E quando a gente fala sobre um evento, a gente não tem ideia da magnitude que um evento pode transformar uma pessoa. Eu acredito que a gente sempre está a um passo do nosso próximo nível. A gente está a um passo de conhecer pessoas novas. Às vezes eu digo assim, cara, será que você está realmente perdendo? Realmente você está fracassando? Ou você está desistindo antes de você? Porque tem muita gente, né? Tem até umas figurinhas, uns memes sobre isso que falam assim, cara, parece que você tava um pontinho assim, a única diferença de quem conseguiu foi a constância. Sim. Então, desiste de você não. Exato. Belas palavras. Temos um lindo episódio aí, espero que quem está assistindo esse episódio especial do Dia Mundial da Criatividade. Fica o convite, vão ficar os links na bio aqui também, a gente vai gerar alguns cortes aí também para a gente aparecer na tela de vocês e falar, cara, participe, né? Boa, Vitor. Vai ser tipo meio que o Érico Rocha nas redes sociais. Disso. Mas é isso, gente. Obrigado, viu? Pela A gente participação de agradece. vocês. Obrigada de coração, obrigado pelo seu sim, por essa energia que Tamo você junto. coloca, por abraçar a causa, pelo convite aqui para a gente falar mais e mais de World Creativity Day e novamente por estar com a gente lá Tamo junto. no dia 20 no Rio Preto Shopping às 11, uma palestra que dava para ficar assim, ó, por horas ali ouvindo. Pô, obrigado. Obrigado pelo convite, gente. A Sucesso pra gente gente, agradece, né? agradece Pra esse espaço. gente. Foi muito bom. E a gente vê vocês, então, no World Creativity Day, no próximo nível. Ah,